Boa tarde, Pai seja convosco, amém? Desejo para você e toda a sua família que quando essa mensagem chegar na telinha do seu celular, possa te encontrar com o coração sedento da palavra de Deus, né, com o coração aberto para ouvir um pouquinho da palavra dele que ele hoje quer passar para você. Uma mensagem que eu trago de vida, de esperança, de ânimo, de força, de fé. E para começar, eu gostaria de ler a palavra de Deus, né, no livro de Salmos, capítulo 107, versículo 35, que diz assim: converte os desertos em lagos e a terra seca em nascentes, né? Por que eu li essa passagem? Porque hoje nós vamos falar sobre o deserto. Você vai aprender hoje como você pode florescer em meio a um deserto. E a passagem bíblica, né, sobre essa história, que é a primeira vez que nós ouvimos falar sobre isso, está lá em Êxodo, capítulo 3 em diante. Nós não vamos ler porque é uma história praticamente leva o livro de Êxodo todo, ainda passa para o outro, é muito comprida, mas eu vou resumir em poucos minutos para você que nunca ouviu falar dessa história. Eu acho difícil, né? Porque a televisão tá aí, né? Com as novelas da Record, né? Tem a Bíblia para você poder ler. Com certeza você já conhece essa história, alguém já lhe contou. Mas todos nós sabemos que o povo de Israel, eles saíram da escravidão do Egito, Deus tirou eles de lá, com mão forte, poderosa, abriu o mar vermelho. Lembra dessa história? Pronto. Para poder chegar à terra prometida que Deus prometeu para eles precisaram passar pelo deserto, né? E todos nós sabemos que o deserto é um lugar que não tem vida, não tem como sobreviver, né? É só areia, vento, sol, frio, e não tinha como sobreviver. Mas eles estavam sob os cuidados de Deus, um Deus forte, um Deus poderoso, que se manifestou neles, na vida deles, pelo sobrenatural. O que é o sobrenatural, missionário? Coisas que aos olhos humanos é impossível, Deus fez, né? Como nós lemos aqui, que ele converte o deserto em lagos, né? Ou seja, ali era uma terra realmente seca, mas Deus ali ele se apresentou como Deus todo-poderoso, como Deus provedor, né? Como Deus o grande eu sou, né? E fez tudo o que podia fazer para que eles chegassem vivos à terra prometida. Só que eles não retribuíram como Deus queria, né, ser retribuído, reconhecido. Pelo contrário, eles se mostraram um povo desobediente, murmuradores. E Deus denominou eles, né, chamou eles de um povo obstinado, um povo incrédulo, de dura cerviz, de coração duro. Porque por mais que Deus fizesse, eles estavam sempre na primeira dificuldade, murmurando, reclamando, e eles não conseguiam enxergar Deus. Como assim? Porque todas as vezes que eles estavam com sede, que não encontravam água, que andavam, não encontravam água para beber, eles iam reclamar com Moisés. Chegava e dizia: Moisés, você trouxe a gente do Egito para cá para a gente morrer de sede? Né? Então eles começavam a murmurar, né, e reclamar com Moisés que eles estavam com sede e não tinha água para beber. Né? Eles não conseguiam enxergar Deus. Olha o que eles falavam: Moisés, você nos tirou da terra do Egito. E foi Moisés? Não, não foi Moisés. Na verdade, quem tirou ele da terra do Egito, da escravidão, foi o Deus, né, o Criador, que criou o céu, a terra, o mar, que nele há. E eles não conseguiam enxergar Deus, eles só enxergavam Moisés. Né? E Deus ficava muito triste com isso. Aí Deus ia, enviava água para eles. Daqui a pouco eles sentiam fome e aí reclamavam com Moisés de novo. Aí Moisés falava com Deus, Deus mandava o maná do céu. E aí eles faziam pão, bolo, pão asmos, como eles chamavam naquela época. Aí daqui a pouco eles estavam com saudade de comer carne, aí Deus enviava as codornas. Né? E aí ia aquela história de muita murmuração, com toda e qualquer necessidade. Eles caíam, eles enfraquejavam, tinham um coração duro, não lembrava, né, o que Deus tinha feito no passado. Será que Deus ontem me mandou comida e hoje não vai me mandar? Né? Infelizmente, todas as dificuldades que tinham, eles agiam assim. E foi assim o deserto inteiro, durante 40 anos. Né? Muitos ali morreram antes de chegar à terra prometida, praticamente quase todos. Né? Muitos morreram. A primeira leva aí foi 3.000 almas que morreu, depois foi 24.000 almas, e aí foram morrendo. Mas eles não morreram no deserto, não foi por falta de comida, bebida, não foi por falta de calor, ou por causa de calor, né, porque o sol muito quente, não, porque Deus mandava nuvem para fazer sombra para eles, não foi por causa do frio de noite, porque de noite Deus botava a tocha de fogo lá para aquecer eles, não foi nada disso, né, eles perderam a bênção por causa da desobediência, porque não creram, foram incrédulos, murmuraram demais, para eles nada estava bom, tudo era ruim, nada que Deus fizesse ali para eles, eles estavam satisfeitos. Né? E irritaram Moisés o deserto inteiro. Eles irritaram, eles estressaram, fizeram e aconteceram, mas conseguiram chegar, né, e pertinho da terra prometida. Né? Nessa época, eles estavam tão rebeldes, né, que eles pediram água de novo a Moisés, porque estavam com sede.
Mas eles irritaram tanto Moisés, que Deus falou com ele: Moisés, vai lá e fala com a rocha, né, para que saia a água. E aí Moisés estava tão nervoso, que o povo já vinha irritando ele durante 40 anos, que ele foi lá e feriu a rocha. Ou seja, ele desobedeceu a Deus, né? E aí Deus ficou triste com Moisés e disse a ele: olha, porque você fez isso, você não vai entrar na terra prometida. Vou deixar você ver de longe, mas você não vai entrar. Gente, aqui fica um alerta, né? Fica um alerta para você e eu, né? Que nós temos pastores, líderes, professores de escola bíblica, conselheiros, né? Que só estão ali por ser um instrumento na mão de Deus para nos abençoar, para cuidar da nossa vida, para nos direcionar. E a gente está ali criticando o trabalho deles, falando mal deles pelas costas, né? Botando peso, não querendo obedecer, sendo ovelhas rebeldes. E muitos pastores estão deixando o ministério, né? Muitos líderes estão deixando seus cargos, muitos pastores de escola bíblica estão deixando seus postos por causa da murmuração do povo, por causa da incredulidade, por causa da rebeldia, por causa da desobediência. E pasme, tem muitos deles tirando suas próprias vidas, né? E a culpa é nossa, porque nós estamos ali também com um chamado para quê? Para poder ajudar, somar, né? Receber o que Deus tem para nossas vidas através deles, né? E a gente só faz reclamar, murmurar, não consegue ver Deus na vida deles. Como assim como o povo de Israel não via Deus na vida de Moisés, era só reclamação, né? Então vamos vigiar, né? Vamos apoiar os nossos líderes, vamos apoiar os nossos pastores, né? Porque tem um ditado mundano que diz assim: se você não pode ajudar, não atrapalhe. E eu ainda pergunto mais a você, né? Que está reclamando, que não está gostando, você tem feito algo para Deus? Você está cumprindo o seu chamado? Pois é, né? Porque muitas vezes a pessoa não cumpre o chamado, é um Jonas, só quer fugir do seu chamado, mas acha tudo ruim na igreja, né? Se você está vendo alguma coisa que não está agradando a Deus, não é você não, a Deus, ore para Deus mudar, porque Ele pode tudo fazer, amém? Não vamos ser igual ao povo, né? Para que o próprio Deus não veja a gente como Ele viu aquele povo naquela época, né? Um povo obstinado, incrédulo, murmurador, e acabaram por perder a bênção. Porque sabe quem foi que entrou na terra prometida? Só dois, Josué e Calebe. Por quê? Porque foram os únicos que obedeceram a Deus o tempo inteiro até chegar na terra prometida. Aquele povo que saiu, que pisou no Egito e saiu dele, nenhum pisou na terra prometida. Quem pisou foi os descendentes deles. Os descendentes deles entraram junto com Josué e Calebe. Para que você possa também herdar a sua terra prometida, né, a sua conquista, né, você também precisa ativar o modo Calebe e Josué, né? Você também precisa crer, confiar quando você estiver passando por uma enfermidade, um problema financeiro, né? Você também precisa confiar em Deus, confiar, essa que é a verdade. E lembrar também, né, as coisas que Deus fez com você no passado, né? Para poder você ativar em você: poxa, se Deus, né, fez isso comigo no passado, Ele também vai fazer no presente, porque Ele é o mesmo. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo de ontem e de hoje será para sempre. Eu já passei todos os desertos que você possa imaginar, né? E muitos deles eu também agi com falta de confiança, né? Pouca fé. E depois Deus veio, teve misericórdia de mim, agiu, e eu fiquei com minha cara de tacho, né? A verdade é essa, minha cara de tacho, me sentindo constrangida com o amor de Deus. Muitas vezes, quando a gente passa uma grande tribulação, né? uma grande angústia, um problema assim que faz você derramar lágrimas, às vezes realmente é verdade. Eu sei que é difícil a gente enxergar Deus, né? Às vezes a gente pensa: por que Deus me permitiu passar por tudo isso, né? Mas a gente precisa confiar, né? Porque uma coisa é certa que eu aprendi: a culpa não é de Deus, né? Ou a culpa foi minha, ou a culpa foi de pessoas que me causaram aquele mal, né? E aí, o que aconteceu? Quantas vezes, né, eu me senti constrangida diante do amor de Deus, do sobrenatural dele, que ele veio me socorreu. Quantas vezes eu disse: Deus, você me abandonou, para mim acabou, Deus se esqueceu de mim, por que eu estou passando por tudo isso, né? E aí Deus veio, faz, opera, porque a própria palavra dele fala que Ele é tão fiel, que se eu for infiel, mesmo assim Ele vai se permanecer fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, né? Então vamos extrair, né, esse exemplo da palavra de Deus para nossas vidas. Não desista, continue crendo, orando, pedindo a Deus a solução. Ele está te ouvindo. Deus, Ele leva muito a sério, né, as nossas orações. E às vezes a resposta não é de imediato, porque tem coisas que Deus responde de imediato, tem coisas que Ele leva um tempo para responder, né? Quando o povo de Israel estava em frente ao Mar Vermelho, né, Faraó atrás vindo para matar todos eles ficaram assim, né?
vamos morrer aqui, porque o faraó vai nos matar. E aí clamaram a Deus, na mesma hora Deus foi e agiu, porque era uma urgência. Se Deus não age ali, já foi, toda uma nação ia ser exterminada. Mas tem coisas que Deus deixa acontecer pra gente aprender, pra gente crescer, pra gente não ser filhos mimados. Tem coisas que não pode esperar, porque a nossa causa é uma emergência. E Deus, ele sabe julgar retamente, porque ele é um reto juiz. Não murmure. Quando você, uma vez eu vi um ditado que diz assim, quando não era um ditado não, era um meme, que fala assim na internet, não é um meme. Quando você tropeça numa pedra, né, que quebra o seu dedinho um pequenininho, qual é a primeira palavra que vem na sua boca? Aí muitos botaram palavrões, milhares de palavrões, né? E palavras de baixo galão, mas teve pessoas também que responderam que diz assim, quando eu chuto eu digo glória a Deus. É difícil, né? Mas não é impossível, nós podemos sim, na hora da dor, né? Na hora que o dedinho bater lá na pedra, naquele pequenininho, miudinho, aquela dor, a gente não murmurar, a gente não falar palavras de baixo galão, não querer culpar a Deus, né? Porque se ele não puder lhe ajudar, no deserto que você está, né? Ninguém vai poder, porque às vezes a gente se sente só, não é verdade? E é impossível, às vezes a gente passa por cada situação que só o sobrenatural de Deus que pode nos ajudar, né? Por isso que ele se manifestou no povo de Israel, naquele período, como o grande eu sou, né? Quem do exército disse, Deus, o que eu vou dizer ao povo quem tu és? Ele respondeu, o grande eu sou. Você sabe por que Deus falou isso? Porque ele se apresentou assim como o grande eu sou, porque ele é um Deus completo. Ele disse assim, eu sou o grande eu sou, né? Eu sou Deus, eu sou o Deus que te sara, o Deus que te cura, o Deus que te prospera, o Deus que te faz vencer, o Deus que te salvou. Ele é o Deus de tudo. Qual é o Deus que você está precisando? Você encontra no Deus Todo-Poderoso, né? O que criou o céu, a terra, o mar, tudo que nele há. Eu e você, minha irmã, meu irmão, meu amigo e minha amiga, não espere ajuda do homem. Não espere ajuda de ninguém, porque só Deus, na situação que você está passando hoje, né, pode resolver o seu problema. Você já experimentou o agir de Deus na sua vida? Está na hora. Se não experimentou, está na hora. Experimente, porque eu já experimentei muitas vezes. Eu tenho 45 anos de evangelho, 45 anos na presença de Deus, eu já vivi muitas coisas. E eu vi o agir de Deus em coisas impossíveis que Deus fez na minha vida. Eu costumo dizer que eu sou um milagre, e sou mesmo, né? Eu sou um milagre de Deus aqui na terra, né? Porque muito Ele tem feito por mim. E eu agradeço a Ele a oportunidade de estar podendo passar essa experiência para você. Deus, Ele tem me feito florescer em meio a muitos desertos. Onde eu não vejo saída, Deus me dá saída. Onde eu não vejo água, não tem água ali, Deus faz jorrar água, né? E Ele tem me feito florescer no deserto. E eu desejo a você, a sua casa, a sua família, que você consiga também, na hora da dor, na hora do desespero, na hora do diagnóstico de morte, né? Na hora do financeiro, não ter os boletins, né? Chega as contas a pagar e você não tem, né? Você lembre que existe um Deus que pode fazer tudo por você. Amém? Deus te abençoe, espero que essa mensagem tenha te dado ânimo, força, né? Para você conseguir também herdar sua terra prometida. Se Deus te prometeu, nunca esqueça que Ele é poderoso para cumprir. Amém? Um grande abraço da missionária Virgínia.